Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, vocês que me acompanham sabem das explicações a respeito daquela ação que se encontra no STF, Supremo Tribunal Federal, para julgar a correção do FGTS. Se deve prevalecer a TR, que é a taxa referencial, ou se a TR deve ser substituída por um índice mais favorável ao trabalhador. Pois bem, segundo apurou o jornal Extra, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, o STF deve julgar essa ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, no mês de maio. Já vou explicar melhor essa reportagem do jornal Extra. Antes, cabe esclarecer o seguinte: eu recebo muitos questionamentos a respeito dessa ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5090, de pessoas me perguntando se, dado o momento político do país, se o Supremo Tribunal Federal irá decidir favoravelmente aos trabalhadores, tendo em vista a quantidade, o montante de dinheiro envolvido nessa ação. Veja, pessoal, eu acompanho esse tema do FGTS desde 2003. De 2003 para cá, nós temos nos empenhado para tentar compreender toda essa situação do FGTS, que é uma poupança do trabalhador. Eu creio que o nosso canal seja aquele que mais divulga matérias informativas sobre este tema. E dado essa experiência acumulada durante esse tempo, eu entendo que o STF irá julgar favoravelmente. Isto porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, ultimamente, não era para ser assim, mas tem se comportado de acordo com o clamor social que vem da população. Isto em virtude de várias situações que os próprios ministros têm suportado em voos, em aviões, em eventos públicos. Sempre há uma manifestação social no sentido de criticar e um posicionamento mesmo por parte da população diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que a sociedade julga que não foi a mais adequada. Esse comportamento, notadamente naquelas ações mais sensíveis para a sociedade, não era para esperar de um ministro da Suprema Corte. Entretanto, é isto que tem acontecido nos últimos tempos. Por um lado, é ruim, dado a sensibilidade de determinado tema. Entretanto, no caso específico do FGTS, isto é muito positivo para os trabalhadores. Por quê? Os ministros certamente ficarão receosos de julgar essa ação em desfavor dos trabalhadores. E por isso que eu tenho insistido aqui em nosso canal de que essa ação certamente, a grande probabilidade, ao menos no nosso entendimento, de ser favorável aos trabalhadores. Como assim favorável? Do STF fazer a substituição da TR, que não rende nada, fica inclusive abaixo da poupança, que já rende muito pouco, por um índice mais favorável ao trabalhador, tais como o INPC ou o INPC-A. E com isso vocês terão um ganho muito grande. Se preparem, porque se o STF decidir favoravelmente para os trabalhadores, como devido ao clamor, a sociedade pede isso, que seja aquela poupança que você tem lá do FGTS, lhe trará muito lucro. E é o que era para ser. Afinal de contas, tem pessoas que trabalharam anos com os seus empregadores depositando todos os meses 8% dos seus rendimentos naquela conta. É ideal agora que esse cidadão receba o lucro do seu próprio trabalho. Vamos à matéria. O Supremo Tribunal Federal, STF, vai julgar em 6 de maio se o uso da taxa referencial, a TR,
para corrigir os saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, é constitucional ou não. A data foi marcada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do STF. O julgamento deverá dar andamento, preste atenção aqui, pessoal, a milhares de ações referente ao assunto que estão paradas em instâncias inferiores por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, a respeito do tema que está no STF desde 2014. Antes de criticar aqui a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em determinar a suspensão da tramitação de todas as ações no Brasil inteiro, é importante que a gente esclareça o seguinte: a intenção do ministro Luiz Roberto Barroso foi de evitar o trânsito em julgado das ações em instâncias inferiores da Justiça. Explico melhor. Suponha que você tenha uma ação no TRF3, por exemplo, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e o curso do processo continuasse normalmente, ou seja, sem suspensão da tramitação, e o TRF3 entendesse que você não teria direito a uma correção mais favorável do FGTS, aconteceria o fenômeno jurídico do trânsito em julgado, e aí você não poderia fazer mais nada, tendo em vista que quando acontece o trânsito em julgado em um processo, ele percorreu todas as possibilidades de recursos e, portanto, não há mais o que fazer, a não ser uma ação rescisória um pouco mais complexo que não comporta a explicação neste vídeo. Mas, em resumo, seria isso. Você teria esgotado todos os prazos processuais e, portanto, terminou, acabou ali. Com essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, não acontece isso. O seu processo ele fica ali adormecido até que saia uma decisão do STF. Saindo a decisão do STF, se for favorável, o juiz do seu caso pode inclusive já aplicar a decisão do STF de imediato, sem ter que dar continuidade na tramitação processual de acordo com a pretensão e o rito que ele empregaria no tribunal de origem. Tudo bem? Então, não é de toda ruim essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. O que se discute é que, vejam, o processo está lá desde 2014. Não é um prazo muito razoável, tendo em vista que esses valores são de trabalhadores. E quem trabalha, via de regra, necessita com urgência dos seus rendimentos, mesmo sendo da poupança depositada lá nas contas vinculadas do FGTS. Vamos entender mais? Pessoal, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, porque isso é muito importante para que o YouTube indique essas informações de elevada importância para toda a sociedade brasileira. Diz a matéria: segundo informações da Caixa Econômica Federal, que é a gestora dos recursos do FGTS, a Caixa Econômica Federal é o banco oficial que administra as contas vinculadas do FGTS. Em 2018, já havia 730 mil processos questionando a correção pela TR parados na Justiça. Então, ou seja, lá no ano de 2018 já tinha 730 mil processos questionando se a TR é o índice mais adequado para fazer a correção dos saldos depositados nas contas vinculadas do FGTS. Repito, eu insisto nisso, uma poupança dos trabalhadores. E os trabalhadores criticam o uso desse indicador para corrigir o fundo de garantia, por entender, evidentemente, que a
correção aplicada aos saldos não pode ser menor, preste atenção aqui, do que a inflação oficial do país. Isto mesmo, porque a TR ela está ficando abaixo do índice de inflação oficial. A TR ela rende menos que a poupança, que já é uma lástima em nosso país. Então, com isto, acontece um verdadeiro confisco por parte do governo federal nos saldos das contas vinculadas do FGTS, poupança dos trabalhadores. Então, o governo está passando a mão no seu fundo. Quando você vai tomar um empréstimo na Caixa Econômica, gestora do FGTS, ela te cobra juros monstruosos, juros leoninos. Quando você vai comprar um imóvel na Caixa Econômica Federal, você paga um absurdo até entrar propriamente dito no pagamento do seu imóvel. Cartões de crédito, tudo isso a Caixa Econômica Federal, o governo federal, portanto, está ganhando nas costas dos trabalhadores. Por quê? Suponha que ele pegue o seu dinheiro, evidentemente que eles fazem isso movimentando o dinheiro que é seu, depositado lá na poupança do fundo de garantia, esse mesmo dinheiro que eles te pagam menos de 1% ao mês, eles te emprestam a 14% ao mês. É ou não é um confisco por parte do governo federal? Essas ações que se encontram em curso pede também que as diferenças de rentabilidade sejam pagas retroativamente. Por isso que eu digo que se a decisão for favorável, vocês receberão uma bolada. Continuando, em 1991, o governo Fernando Collor, o fundo de garantia passou a ser corrigido pela taxa referencial mais 3% ao ano. Vivia-se uma época de hiperinflação. O problema é que, desde 1999, a TR, taxa referencial, tem ficado abaixo da variação do custo de vida. E nos últimos tempos foi praticamente zerada. Por isso, na prática, hoje os trabalhadores estão levando apenas os 3% ao ano e as perdas têm se acumulado. Vocês perceberam essa situação? Ou seja, nem os rendimentos está sendo revertido em favor do trabalhador. O que se tem é apenas aqueles 3% criado lá na época do governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Para registro, foi o primeiro presidente da República Federativa do Brasil a sofrer um impeachment. Apenas para conhecimento histórico daqueles mais jovens. Segundo o Partido Solidariedade, que ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, no Supremo Tribunal Federal, sobre o uso da TR, sustenta que o FGTS evidentemente pertence aos trabalhadores brasileiros. Ao corrigir os saldos das contas por índice inferiores à inflação, o governo viola o direito de propriedade e tira o poder aquisitivo, poder de compra real do dinheiro depositado. Pessoal, na descrição deste vídeo tem material para vocês indicarem para os seus advogados executarem a ação do STF. Quando sair a decisão, você fazer a execução, levantar o dinheiro depositado lá na Caixa Econômica Federal. Corre na descrição, indica o material para os seus advogados ou vocês mesmos podem adquirir esse material. Vamos continuar. O argumento do partido, que é o Solidariedade, é que num caso semelhante envolvendo precatórios, por exemplo, pagamento que o governo deve fazer quando perde ações judiciais acima de 60 salários mínimos, o STF considerou inconstitucional o uso da TR. Vocês viram aqui? O STF dá uma sinalização de que certamente irá decidir em favor dos trabalhadores. Então, se ele considerou inconstitucional o uso da TR para corrigir os valores devidos lá nos precatórios,
nada impede que eles repitam essa decisão no caso do FGTS. Neste caso, a Corte decidiu pela utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que rende muito mais que a TR, o indicador oficial de inflação do país. Segundo o mesmo princípio, Solidariedade defende a correção maior também no caso das contas do Fundo de Garantia. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês de coração. Pode existir aqui no YouTube canal igual a este. Melhor não tem, tudo bem? Sobre os cálculos. Segundo o site Consultor Jurídico, em 2018, o escritório Meira Moraes Advogados pediu à CRB Consultoria de Investimentos que fizesse um estudo sobre a correção dos saldos do FGTS. A conclusão apresentada à época foi de que o uso da taxa referencial em vez do IPCA até então teria causado, preste atenção aqui pessoal, perdas de 359%. Você perdeu mais de 359% confiscado pelo governo ao utilizar a TR como correção dos saldos das contas do FGTS pelo IPCA. De acordo com a consultoria, a TR teria corrigido adequadamente as contas somente de 1991 até 99. De lá para cá foi só confisco. O governo surrupiou o seu dinheiro. Além do STF, que vai julgar em maio a constitucionalidade ou não do uso da TR nas correções do FGTS, a discussão sobre o assunto já tinha movimentado o Superior Tribunal de Justiça, STJ. O STJ acabou mantendo o uso da taxa referencial como índice válido para a correção das contas vinculadas do FGTS. Uma lástima, né? Se depois de uma apresentação como esta, você ainda tiver dúvida, que deve inscrever-se de imediato neste canal e ativar o sininho, sinceramente eu não sei mais o que fazer. Você deve gostar desses canaizinhos que tem por aí. Vamos continuar. Ao julgar o recurso sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça declarou que se o legislador estipulou a taxa referencial como o índice de remuneração das contas do FGTS, este indicador não poderia ser substituído por outro por meio de decisão do Poder Judiciário. Ou seja, qual que é o entendimento do STJ? É que não cabe à Justiça fazer o papel do legislador. Por quê? Nós temos a lei número 8.036 que disciplina a correção do FGTS. Mas não é esse comportamento que se espera de um tribunal superior. O juiz não pode ficar adstrito à letra morta da lei. O juiz deve julgar de acordo com o caso concreto e atendendo aos anseios e à mutabilidade da sociedade. No meu entendimento, juízes dessa espécie são meramente interpretador de vade-mecum ambulante. O juiz tem que ser um ser vivo, não pode ser um ser inanimado, que apenas lê a letra morta da lei e aplica aquilo que ali está escrito. Se assim o fosse, bastaria que uma pessoa soubesse ler, logo essa pessoa seria um cientista jurídico. Não, a ciência jurídica não se presta a tal papel como quer fazer crer o Superior Tribunal de Justiça, pedindo aqui todas as vênias a aqueles magistrados. No caso do STF é diferente do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? O Supremo Tribunal Federal julgará a constitucionalidade ou não. Aí sim, com a decisão do STF, nós teremos um ponto final de toda essa polêmica. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.